O personagem Luke Cage não é um dos mais conhecidos entre os heróis. Contudo, não é impossível afirmar que ele tem um dos melhores arcos de heróis de todos os tempos. Mesmo que ele não seja como o Super-Homem, ou o Batman e o Homem-Aranha, Luke é especial pois ele tem um ar diferente que não o torna maior ou melhor que qualquer outro herói. Apenas um herói é o que melhor o define. E ele pode servir de inspiração e nos ensinar uma lição poderosa sobre poder. Ainda assim, poucos personagens passaram por uma evolução tão humana, coerente e poderosa quanto a ele. Criado nos anos 70, Luke surgiu inicialmente como um herói de aluguel. Um homem endurecido pela injustiça, sobrevivente do sistema prisional e disposto a usar os próprios punhos em troca de dinheiro. À primeira vista, parecia apenas mais um personagem estilizado da época. Mas o tempo transformou Luke Cage em algo muito maior. Seu arco funciona porque é construído sobre crescimento genuíno. Luke não nasce como símbolo, ele se torna um. Ele começa desconfiado do mundo, revoltado e isolado, alguém que acredita que sobreviver já é suficiente. Porém, conforme suas histórias avançam, ele aprende que heroísmo não é sobre força física ou fama, é sobre responsabilidade com a comunidade. Diferente de muitos heróis que protegem cidades inteiras enquanto permanecem emocionalmente distantes delas, Luke pertence ao lugar que defende. É parte da identidade dele. Suas vitórias importam porque atingem pessoas reais, vizinhos, famílias, crianças que enxergam nele alguém possível, não um Deus inalcançável. O maior ponto que podemos observar em Luke é que ele não tenta se vingar de um crime que não cometeu, ele não tenta derrubar o sistema. Ele foi preso injustamente por um sistema que não se importou de analisar as provas ou de ouvir o lado dele. E quando ganhou poderes, ele poderia facilmente destruir o sistema na base dos punhos, mas ele prefere lutar de formas muito mais inteligentes. Essa origem é importante porque molda toda a personalidade do personagem. Luke carrega a revolta de alguém que foi esmagado pelo sistema, mas também a determinação de não deixar que isso o transforme em alguém cruel. Grande parte do peso emocional do personagem vem justamente dessa injustiça inicial. Ser forte nem sempre significa usar o que te torna forte, sejam músculos, um sobrenome ou influência diretamente, mas sim não usar tais atributos. Muitos homens adoram exibir que são fortes e enfatizar isso o tempo inteiro. Não tem nada pior que fazer isso. Não seja alguém que se diz inteligente o tempo inteiro, raramente vão aceitar que você é alguém inteligente por conta de você repetir isso o tempo inteiro. Mas se você demonstrar sua inteligência sem nunca se gabar da sua inteligência, neste momento vão perceber de um jeito que grita, que expressa de forma marcante, o quanto você é inteligente. Existem momentos onde mostrar poder e exercer poder são tão opostos quanto fogo e água, noite e dia, luz e sombra. Um líder que mostra poder, ele deixa sempre claro que ele pertence a outro grau na hierarquia e isso por si só, faz todos o temerem, mas poucos o respeitarem. Ter gente que puxa saco é contraproducente em qualquer grande negócio, pois só trazem informação em troca de privilégios, às vezes o privilégio de não produzir. Contudo, um homem que sabe exercer poder, ele conquista por respeito, lidera por exemplo, ninguém o questiona em seus pedidos pois sabem que ele é capaz de fazer, e fazer bem. Isso é um exemplo na área profissional, mas se aplica a qualquer área da sua vida. Se existe a possibilidade de exercer poder, não mostre. Um exemplo que você deve reconhecer: aquela pessoa da sua família que tenta sempre provar que pode ter um determinado carro, ou que pode viajar o tempo inteiro. E talvez você agora mesmo tenha pensado em um exemplo equivalente dentro da sua família. Agora eu te convido a pensar em outra coisa. Na sua família provavelmente tem aquela pessoa que realmente tem um determinado carro ou faz viagens. Talvez até seja você. E perceba como aquele que tenta provar que é capaz, se endivida. Para ostentar ele vende uma imagem que não é real. É o pagar de rica e viver pedindo dinheiro emprestado em segredo. Quem tem, não precisa dizer que tem. Se alguém pode fazer algo, não precisa mostrar que pode fazer. O exemplo da comida é uma prova viva disso. Pois existe o ato de postar um momento especial, comendo algo especial em uma data especial. E existe o hábito de postar comendo qualquer coisa. Chegou um lanche e a pessoa posta, não por ser especial, mas pelo conceito de ostentar e exibir um lanche que chegou em sua casa. Não é ser capaz de ter aquela vida, mas é o simples ato de poder pedir um lanche parecer tão superior e grandioso. Quando é algo normal, qualquer pessoa pode fazer isso, mas quem é realmente sábio não faz. Pois não é comida saudável, não faz bem para o corpo e não faz bem para o bolso, talvez só para o ego falsamente inflado. Isso nos traz de volta ao exemplo de Luke.
Ele tem uma capacidade abismal em aptidão física, mas ele não resolve tudo na base do soco como primeira alternativa, ainda que ele troque socos com frequência nas histórias. Ele prefere estudar outros caminhos, o que faz ele ser muito respeitado no bairro onde mora. Seja como Luke, melhore seu corpo, mas afie também a sua mente. Assim, conseguirá mais que impor respeito, será de fato respeitado. Não é medo e sim respeito. Tal como a determinação de reconstruir sua vida do nada, assim como Luke fez com a vida dele, ele saiu da cadeia após ser preso por um crime que não cometeu e refez sua própria história. De fato, em algumas versões ele fugiu, devo ser sincero, mas o fato é que ele muda de vida e se transforma. A disciplina de Luke Cage também é louvável. Ele busca conhecimento, aprender e inclusive a autodefesa mesmo sendo invulnerável. Ele não quer usar a própria força contra todos os inimigos, pois sabe que alguns só estão sendo manipulados. O mesmo podemos aplicar a nós mesmos. Sempre devemos combater? Eu diria que sim, quase nunca nos dias atuais. É sábio não combater ou fugir de uma batalha, mas saber como batalhar é o verdadeiro segredo. Não se devemos combater, mas como fazer um bom combate. Nunca esqueça que o mais forte nem sempre é o melhor atacante, e muitas vezes, o mais sábio defensor.